Da sabedoria, hoje não só com o nosso Jaime Vieira, mas também com a doutora Rita Amaral, que é geógrafa, verdade? Bem-vindos! Jaime, Parabéns, minha neta. Muito obrigada. Muitos parabéns. Olá, muito obrigada. E antes de começarmos, está aqui uma lembrança para a minha neta. Acho muito bem. Obrigada, Jaime. Não estava eu a contar com outra Eu e os coisa. Viveiros Sol Poente oferecemos isso. Que lindo. Com um dia formidável. Olha, a Jaime, depois ensina-me a tratar dela. Mas com certeza que sim. Ok. Mas com certeza. Então, ensino os outros, ensinava a minha neta. Era só isso que faltava. É uma informação privilegiada. É, Informação claro que sim. privilegiada. Muito bem. Que coisas mais giras que nós temos aqui. É lindíssimo. Sim. Hoje, Hoje vamos aprender, não é? a doutora Rita vai explicar, ela trouxe aqui uma série de experiências. Nós vamos falar sobre a importância da água no mundo vegetal. E todos nós sabemos que se não houvesse água no mundo, o que seria de nós, não é? Não seria? Não havia plantas, não havia nada. Eu tenho não havia vida para mim animal. que provavelmente não existiríamos. Ora bem, mas Safando, sem água. opa, se houvesse vinho, ó já. É isso que eu ia dizer. Se houvesse vinho, O Chico acabou. não fazia diferença. Acabou, Chico. Vais sair daqui com uma imagem que não é verdadeira. Eu sou testemunha de que não é verdadeira. Não é verdadeira. Não. Não é. não é verdadeira. Não, não. Não, Sou, Não, atenção. não, exatamente. Sou cavaleiro andante. exato. Vamos lá. Vamos então começar por falar sobre a importância da água e a Rita vai começar a explicar o porquê da necessidade de haver água no mundo. Doutora Rita, desculpe, Diz. porquê é que existe água? Porquê da importância, Sim, a importância da da existência da água? Exatamente. Não façam assim perguntas também tão difíceis. Então, nós hoje aqui trouxemos uma série de diferentes experiências e diferentes plantas também para explicarmos um bocadinho como é que funcionam. As plantas são como nós, não é? São todas diferentes, obviamente, Sim. e também têm necessidades diferentes, que é mesmo assim. Nós trouxemos aqui esta pequenina, que é muito gira, que é uma Muito planta querida. hepática. É muito gira, não é? Sofre É muito da fofinha. hepatite. É Mas hepática. fica- é hepática. Coitadinha. Fica sempre na água. Sim, sim, estas ficam sempre na água. Esta é da família das briófitas, vamos para os nomes complicados. Não, não. Briófita. Conheço muito Como bem. é? Tinha uma casa na Foz antigamente. Exatamente. De antiguidades. Família das briófitas. Oh, meu Deus. Pronto. Uma coisa senhorial, assim, São em assim, bom. são companheiras dos murgos também. Ah, é? É, os murgos, ao contrário destas, não precisam estar sempre dentro d'água. Certo. Pronto. O Mas musgo já é pela uma sua planta. umidade. Estas é mesmo exatamente. dentro d'água. Pronto, os musgos por ser, são, e estas também, por ser as briófitas em geral, por serem então sensíveis tanto à poluição, são aquilo que se chama bioindicadores. Ou seja, conseguem-nos dizer se no sítio onde elas estão, se a qualidade do ar é boa, se a qualidade da água, se a massa é boa. Isto, por exemplo, no caso dos rios, nós estamos habituados a ver musgos. Supostamente, se a água estiver mais ou menos, elas existem. No entanto, a sua ausência nos rios muitas vezes não quer dizer necessariamente que a água é má. Por exemplo, se nós homens tivermos feito algum tipo de intervenção no rio, por exemplo, podemos Alterar. exatamente, podem não haver. Mas normalmente elas só se aguentam em sítios onde realmente a qualidade do ar ou da água é boa. Portanto, se é o houver caso musgo é um bom indicador. Sim, exatamente, é Ok. isso. Também temos os líquenes, nós não trouxemos nenhum, mas pronto, os líquenes é assim um nome ainda mais complicado, mas que normalmente podem crescer Líquenes ao pé de briófitas não é nada. Portanto, é tranquilo. Tá, Mas eu acho que já ouvi falar mais. Os líquenes são dos comuns. São mais comuns. Sim, é aquelas plantitas que nós vemos nas árvores, assim, às vezes branquiçadas, nos troncos das árvores E e por aí fora. amareladas. E têm exatamente também essa característica dão de serem essa indicação. bioindicadores. É. Muito bem. Principalmente a qualidade do ar. Portanto, estes são os Briófitas. briófitas. E isto parece mais uma experiência. Isso é uma experiência que eu trouxe porque eu recentemente estive a trabalhar num projeto de educação ambiental, portanto, ainda sou voluntária nesse projeto, o Projeto Rios, que é um projeto ligado, portanto, à educação ambiental, ligado aos rios, mas vai desde os mais pequeninos até aos mais idosos, portanto, trabalhamos com vários grupos. E isto foi uma experiência que nós fizemos porque o Projeto Rios tem oficinas no Pavilhão da Água, cada sábado de cada mês, no último sábado de cada Ali da mês. circunvalação. É, exatamente. Sim, Sim. Parque da cidade. É lá. E então fazemos essa experiência. Tem para mim que é para ali. É. Passei lá no outro dia, estava um senhor a beber água e disse, deve ser aqui. Não devia ser ele. Mas isto é muito engraçado. Estava com uma mesmo. briosa. Pronto, e e eu fiz, Rita vai isto foi explicar. uma experiência que nós fizemos para explicar aos miúdos a erosão.
Portanto, a erosão, a importância que tem a vegetação, neste caso, por exemplo, na consolidação de margens nos rios. Portanto, nós muitas vezes não damos importância a isso, mas cada vez mais nós estamos habituados a ver deslizamentos de terras, a erosão. E é isso que faz. Por exemplo, isto aqui, não sei se aqui se consegue ver bem a diferença, notava-se há bocado, só que isto com o chocalhar ficou um bocadito parecido. Eu noto mas que há uma diferença, há diferença de tons, sim. de todos, consegue perceber Sim. isso? Pronto. É exatamente onde percebemos isso. Num sítio onde nós não temos, portanto, onde temos o substrato, o coberto, o solo todo destapado, ou seja, a Está ausência mais de vegetação, escuro. exatamente, o que significa que a terra vai escorrer. Ou seja, há mais instabilidade, não é? Pronto, e nas margens do rio isso acontece. Por exemplo, quando há incêndios, que normalmente no verão isso acontece muito, às vezes temos aquelas chuvadas em agosto, onde há muita escorrência, onde corre muita água, o que acontece é que as cinzas, por exemplo, vão sendo arrastadas para os rios. E são muito poluentes, altamente poluentes. E depois temos pessoas, por exemplo, que utilizam a água do rio para regar, por exemplo, as suas hortas. E, portanto, estão convencidos que vão fazer uma coisa muito boa e às vezes não têm muito bem noção da qualidade da água. Claro. Pronto. E aqui temos o substrato, já com detritos, pauzinhos, folhas, que já há uma certa Clareou um diferença. pouquinho. Exatamente. Aqui, o coberto vegetal, nós percebemos a importância, então, para consolidar, portanto, para manter as margens, que a água já está limpa, ou seja, não está tão contaminada. Certo. Pronto. E a Portanto, ideia o era mesmo objetivo explicar é que- essa... O objetivo é que, Era. de facto, estejam assim, as margens. Exatamente, não é? sim. O objetivo é ter mesmo a vegetação para consolidar. Isto vai logo contribuir para o bem-estar, não só da vida vegetal, mas também da vida animal, porque nós também não podemos... É certo, por exemplo, nas zonas úmidas, nas zonas dos rios, temos as briófitas, como eu já falei, mas temos também árvores, que são típicas desses habitats, desses ecossistemas, e que, muitas vezes, estas pequenas alterações são suficientes. E mesmo os peixes, por exemplo, também. Os anfíbios, que são super vulneráveis. Por exemplo, a salamandra de pintas amarelas, que é um bichinho espetacular, que é a pena não ter nenhuma para trazer. Ah, não. Não, pá. Eu ainda tentei, mas o bicho Mas só fugiu. tinha, mas tem pintas amarelas, não foi? Mas é engraçado, porque em cima desta mesa parece-me que estão dois opostos, aquelas que vivem dentro da água e aquelas que se alimentam ou pelo menos sobrevivem com a falta de água. Com falta de água, exatamente. Que são os catos, não é? Catos e suculentas. Ok. Quero os catos, esquece. Mas a Rita ia falar agora sobre os cogumelos. Eu ia sim. ia mandar assim só a questão dos cogumelos, porque nós muitas vezes esquecemos que os cogumelos são fungos, não é? Que são os tais bichinhos que precisam de muita matéria orgânica e muita umidade para se desenvolverem. E os cogumelos, por exemplo, não têm clorofila, portanto são incapazes de produzir o seu próprio alimento e por isso dependem de outros seres vivos para ter essa comida, não é? Portanto, muitas vezes o que nós vemos é os cogumelos juntos aos troncos das árvores, perto das árvores, porque conseguem ter, portanto, mais acesso aos nutrientes. E nas zonas úmidas, então, ainda há mais cogumelos. E hoje em dia tem-se visto muito o comércio de cogumelos, pessoas que estão a fazer mesmo a própria produção em casa para vender e para aí fora, porque realmente têm sido muito utilizados. E são como os líquenes, portanto, neste caso também dependem de um substrato, não é? Têm que ter um substrato associado, senão não se conseguem desenvolver. Pronto. E os líquenes, que é o que eu estava a explicar há bocado, por exemplo, são uma simbiose. É uma palavra assim esquisita, mas é o quê? É uma relação de mútuo benefício, portanto, tanto para a árvore, por exemplo, que tem o líquen, como para o líquen, em que portanto, não é um parasita, ou seja, não está lá para prejudicar a árvore. Exatamente. E conseguem bem. exatamente, São e conseguem não é? Mas o cogumelo isso mesmo. também. O cogumelo mais a não árvore? prejudica. Não. Também não? É mutualismo. Também Sim, é há nesse ali sentido. Uma boa relação. É Uma por boa aí. relação. Muito bem. Mais. Eu queria falar só de uma coisa que o Dr. Jaime que já tinha-vos falado, que era, portanto, já que estamos a falar das plantas, vou falar para as mais pequeninas, que são as microscópicas. No caso das microalgas, por exemplo, que hoje em dia são tidas como a super planta, portanto, são uma superpotência mesmo, que nós não temos noção. Às vezes nós damos, e ainda bem, muita São importância às árvores, não por nós, por exemplo, o fitoplâncton, não é? Que nós ouvimos falar, aquilo que os peixinhos comem, não ouvimos falar? Ele só ouviu falar em comer os peixinhos. Eles comem, mas é vegetal. Há o zooplâncton que é animal, e depois há o fitoplâncton que é vegetal. E são as microalgas, tanto de água doce como de água salgada, são responsáveis por cerca de 55% da produção de oxigênio no mundo. Portanto, são muito importantes. Eu achei importante dizer isso. Nós às vezes não temos noção, mas até as coisinhas que nós não vemos Sim, claro. Fazem a diferença. Sim. Portanto, falando agora destes, dos catos e das suculentas. suculentas. Os aloés e tal, essas coisas. Deixa eu falar das suculentas. Chegou a minha vez. Então chegou a minha vez de Jaime, falar. desculpa, não vais falar daquela dos seguros, ou vais falar? Dos seguros? Alô, é Vera? Ai não, isso era... É Marta.
Ai, uau. Mas a aloe vera está aqui, não? Não, não está aqui, a aloe vera não está aqui. Aliás, eu já tinha falado aqui como planta medicinal, que eu já trouxe para aqui, nós já falámos a esse respeito. Mas faz parte das suculentas, não é? Exatamente. Mas quer catos, quer suculentas, são realmente plantas bastante resistentes à sede. E porquê? Porque conseguem armazenar nas suas folhas. Tem uma folha diferente daquela folha que nós vemos normalmente nas plantas. Aquela folha que nós vemos é uma folha achatada, não é? Que tem duas páginas, uma página superior e uma página inferior. Eu já expliquei aqui para que é que servem essas páginas. Livros também? Exatamente, para fazer a fotossíntese pelo lado de cima e para fazer a respiração pelo lado de baixo. Mas nós estamos realmente a olhar para aqui e algumas destas suculentas nem sequer têm página inferior nem página superior. Ela é redonda. Ela vai, portanto, absorver, desculpem lá. Isto hoje está realmente a correr mal. Está muito bem. Só aconteceu esta agora. Só para tirar... Ricardo, não ponhas nervoso. Ficou bem. Absorver, sim. Absorver. Conseguem absorver toda a água que há em excesso. Conseguem acumular nas suas folhas para quando realmente não há água da natureza, elas poderem servir disso para a circulação da sua seiva. Portanto, é quase como uma reserva, exatamente. Exato. É isso que eu ia dizer. Mas há uma diferença entre catos e suculentas e que é muito importante. É que as suculentas acreditam, entre aspas, que ninguém vai lá fazer-lhes mal. Portanto, não tem necessidade de picos. São do bom tempo. O cato, como vive em locais que são locais, de um modo geral, que não são arbustivos e onde não há mais vegetação, todo e qualquer animal que houvesse por lá, que tivesse necessidade de se alimentar, ia lá ao cato e ia comer. Então, o que é que o cato fez? O cato passou a ter lá uns piquitos, de modo que o animal que chega aqui, que ponha cá a boca, ele pica-se e já não o vai comer. Portanto, a própria natureza encarregou de pôr picos nas folhas dos catos para impedir, devido à fraca vegetação em que eles vivem, que eles servissem de alimento aos animais que circundam aquela área. Rita. Já que estamos a falar disso, eu queria só dizer mais uma coisa importante em relação às plantas, que também já foi um tema que foi aqui falado, por exemplo, que é o poder curativo, entre aspas, das plantas. Exato. E aqui portanto, vou falar de uma coisa que é uma espécie de cura diferente, que é o caso da fitorremediação, por exemplo. Este palavrão também é horrível. Que é, por exemplo, muito utilizado recentemente nas hectares. Ou seja, é a capacidade que as plantas têm de absorver metais perigosos, por exemplo, poluentes da água, e fazer o tratamento da água. Ou seja, as plantas também têm essa capacidade de absorver. É quase um filtro. Funciona como um filtro, então. Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a poluição é tão elevada que nem as próprias plantas conseguem desenvolver. Mas isso é um método que tem vindo a ser estudado e tem uma aplicação recente, mas tem vindo a ser mais utilizado. As plantas têm essa capacidade até porque conseguem eliminar os contaminantes até onde as raízes delas entenharem. Portanto, se for até ao fundo, até ao mais profundo possível, elas aí conseguem eliminar. Tem que ter essa... E olha, face à tua experiência e recente, não reparas que as pessoas estão mais sensibilizadas para o tema? Sim, eu noto. Eu trabalhei muito com vários grupos etários, dos mais velhos às mais novos, mas é engraçado, por exemplo, nas crianças, perceber a maneira como eles lidam com isto. E é bom, porque eles falam connosco sobre isto e se calhar depois chegam a casa ao fim de dizer, olha mãe, olha, fiz isto, falei sobre isto. Pronto. É certo que eles também muitas vezes copiam a atitude dos adultos. Por exemplo, já tive exemplos de miúdos a dizerem que deita lixo para o chão, mas porque é que eu não posso deitar? Minha mãe também deita. Portanto, eu não tenho infelizmente. No outro dia estive a isto de bater, de me passar. Eu estava no carro e à minha frente abriram a janela e estavam um pacote de bolachas assim pela janela. E estacionou o carro ao meu lado. E eu estacionei ao lado da senhora. Tive aqueles 3 segundos assim, eu vou-me chatear. Vou. Não vou, é melhor não ir. Pois, não sei quem está lá. Juro que me apeteceu sair do carro, que era o que eu devia ter feito, apanhada à frente dela o pacote. Mas então parou logo a seguir? Parou! Deitou fora e parou. As pessoas fazem isso. Mas é estranho porque para nós é estranho isso. Isso já está tão intrínseco. Não, mas isso, infelizmente, eu ando muito na estrada e vejo isso com muita frequência. E os pacotes dos cigarros, muito. Aqueles pacotinhos pequeninos dos suminhos e dos leites chocolatados e borda fora. Até lenços de papel, e agora vou-me enterrar um bocado. Mas curiosamente é ao contrário, guardo tudo no carro. Exato. Vou-me enterrar um bocado. Muitas vezes vejo mais porta do carro feitas, praticadas por
por profissionais Sim, sim, sim. do... Não é pelo Sim, comum que nós muitas vezes pensamos que é o ignorante, de todo, de todo. Mas de facto, pronto, em termos de sensibilização ambiental eu noto, principalmente pronto, nesta Eu parte. quando limpo o carro, que não é muitas vezes, devo confessar. Confesso. Tenho lá Estás dentro como às eu, vezes Ricardo. coisas que eu... Já, nem uma me coisa, eu lembrava. queria dizer a propósito da água e do E do vinho. Não, e dos catos e dos catos. E da comparação também com o camelo. O camelo é o animal que aguenta mais tempo sem beber. Portanto, Jaime, não sejas camelo. Bebe Ok. para a frente. E com isto terminamos. Eu vou guardar. 2 a 8, para a semana, como vocês sabem, é a primeira quinta-feira do mês. Portanto, vou falar sobre As atividades que são supostas fazer. exatamente Realizar as durante o atividades mês de para realizar junho. durante o mês de junho. Muito bem. E agora deixo ficar aqui o meu coração habitual para toda a gente, incluindo os nossos amigos marcianos, para depois não reclamarem como daquela vez que mandaram um mail a dizer E para, que não e continuavam a para, mandar. e para as nossas E amigas obrigado dos Açores. aqui à Muito nossa obrigada. doutora Muito Rita obrigada. por Obrigada. a disposição que teve em ter Canteiro cá. da Sabedoria.com, a página oficial no Facebook, facebook.com/canteiro.da Sabedoria. Vamos avançar no programa de hoje e entrar no espaço.